Buenas pessoal, Alex aqui, e na continuação dessa série sobre eclesiologia, nós vamos falar sobre a história da igreja, uma breve introdução, e também sobre a igreja perseguida. Bora lá! A história da igreja pode ser resumida em 5 períodos distintos. Dividi em 5 aqui para ficar mais fácil para a gente entender. O primeiro período é o que nós chamamos de igreja apostólica. Ele vai desde a ascensão de Cristo, no ano 30, até a morte de João, no ano 100 depois de Cristo. Esse é um momento em que nós ainda tínhamos os apóstolos vivos, nesse caso considerando o último apóstolo a morrer, que foi o João, e nesse período da igreja de Jesus, a gente teve como principal contribuição a escrita do Novo Testamento, que depois foi compilado no cânon bíblico e é o que a gente tem até os dias de hoje. O segundo período a ser destacado é a igreja perseguida, que vai desde a morte de João, o último apóstolo, até o edito de Constantino. A gente tem um período longo de igreja perseguida que vai até aproximadamente o ano 313 depois de Cristo. E foi um período de extrema hostilidade cristã. Os cristãos eram mortos por motivos banais, envolvidos em escândalos baseados em mentiras, em falsas conspirações. E foi um período que eu acredito, se não fosse um propósito de Deus ter a sua igreja na terra, muitos acharam que a igreja iria deixar de existir devido à tamanha perseguição durante esse período. Depois, lembrando que a gente passou pela igreja apostólica, a igreja perseguida, e agora a gente está na igreja medieval, terceiro período, que vai desde a queda de Roma, o Império Romano, até a queda de Constantinopla, que na época era a capital do Império Romano. Isso lá no ano de 1453. Nesse momento, a igreja já tinha um papel central na sociedade europeia, tendo em vista que influenciava em decisões do Estado. Muitas guerras se iniciaram com o aval da própria igreja, e é uma época bem obscura para nós cristãos, que é chamado de Idade Média. Muitos lutaram em uma falsa ideologia criada pela igreja e foi um período de muita morte na Europa. A Europa estava inteira em guerra, mas a igreja passou por essa época, e quando a gente entra no quarto período da história da igreja, vem um dos períodos mais importantes, que é a igreja reformada, que vai desde a queda de Constantinopla até o fim da Guerra dos 30 Anos. Isso é na própria Europa, aproximadamente pelo ano de 1648. E esta guerra foi uma guerra dos protestantes contra a Igreja Católica. O período da Reforma, perdão, a gente vai estudar com mais detalhes nos próximos slides. A Reforma Protestante foi uma proposta de mudança nas doutrinas da Igreja, principalmente à luz da Bíblia. E a gente teve vários reformadores importantes que são conhecidos até o dia de hoje. São esses reformadores: o Martinho Lutero, que iniciou a reforma em si na Alemanha, a gente vai falar mais sobre ele; o João Calvino, que teve a sua principal atuação na Suíça; e o Jacobus Arminius na Holanda. Essas figuras, além de outras que já iniciaram um certo movimento protestante, inclusive antes disso, são os atores principais
do que nós chamamos de Igreja Reformada. E essa Igreja Reformada foi o que funcionou como base para que a gente pudesse ter a Igreja moderna, que a gente considera desde o fim dessa guerra dos 30 anos, essa guerra na Europa, até o século XX, ou seja, os anos 2000. E essa igreja moderna ela passou por algumas etapas da história bem importantes, principalmente com o advento do iluminismo, que trata a ciência e a liberdade individual acima de tudo. A gente sabe que isso é contra a doutrina bíblica, a doutrina praticada na Igreja de Jesus. Também o próprio liberalismo, que foi um movimento muito forte de questionamento dos dogmas da Igreja, mas também a gente teve avivamentos nesse período da Igreja moderna. E eu trouxe aqui o principal deles, que é o movimento metodista liderado por John Wesley. Aqui a gente tem a Igreja moderna como a Igreja dos dias atuais. E esse quadro sintético ele resume a história do cristianismo, desde o cristianismo primitivo, passando pelos concílios, a cisma do Oriente, onde a igreja se dividiu entre a igreja católica, apostólica romana e as igrejas ortodoxas, que não tinham um papa como o seu líder. E mais adiante a gente tem a reforma protestante, onde se criou diferentes denominações, como os anabatistas, o próprio protestantismo, a igreja anglicana e outras mais conhecidas. Questões a serem respondidas sobre o capítulo 5. Questão número 1. Em qual período histórico ocorreu a morte de João? Qual foi o marco histórico que definiu o fim do período da igreja perseguida? Qual evento histórico marca o fim do período da igreja medieval? Questão 4. Quais são os períodos da história da igreja mencionados no texto? E a questão 5. Quais são alguns dos movimentos e eventos significativos que ocorreram durante o período da igreja moderna? Lembrando que as questões são corrigidas no grupo do Telegram, que está na descrição desse vídeo, e também nas aulas ao vivo que a gente tem semanalmente. O capítulo 6 trata da igreja perseguida. A gente vai dar uma ênfase, um zoom maior na igreja perseguida. E o texto nos diz: após dedicarem suas vidas à propagação do evangelho e ao estabelecimento da igreja primitiva, os apóstolos enfrentaram diversas perseguições. Boa parte delas são relatadas na Bíblia. Vejamos os detalhes de suas mortes. As mortes desses mártires morreram pelo cristianismo. O primeiro que a gente vai falar aqui é o apóstolo Mateus. Teve a sua morte à espada na Etiópia, por volta do ano 70 depois de Cristo. A história de Mateus continua viva por meio do evangelho que ele escreveu. É o primeiro livro do Novo Testamento. Segundo Marcos, foi enforcado, morreu arrastado nas ruas de Alexandria. No entanto, essas informações são baseadas em tradições. Sim, nós não temos na Bíblia referência da morte de boa parte dos apóstolos, e a gente está usando alguns textos da época e algumas tradições que nos trazem aos dias atuais. Próximo, Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Seu legado está presente em suas obras, que oferecem uma narrativa detalhada da vida de Jesus. Lucas provavelmente era médico, ele não
conviveu com Jesus, mas se converteu, provavelmente através da vida de Paulo, e com muita pesquisa ele escreveu um evangelho extremamente detalhado sobre os milagres de Jesus. Quarto, João morreu de morte natural em Éfeso após o término de seu exílio em Patmos por volta de 100 depois de Cristo. João foi o último apóstolo a morrer. Ele tinha aproximadamente 90 anos, o que mostra que provavelmente ele era um adolescente, até mesmo uma criança, quando andava com Jesus. O quinto que eu trouxe aqui foi Tiago, nesse caso, Tiago, o irmão do próprio João. Foi morto por Herodes Agripa I com uma espada por volta de 44, perdão, depois de Cristo. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Inclusive, em alguns filmes, mostra a cena do próprio João, seu irmão, vendo essa morte. O sexto é o outro Tiago, Tiago tido como o menor, irmão de Jesus, como dizem algumas passagens. Foi lançado abaixo do templo e morto a pauladas. Algumas versões falam de morte por apedrejamento. Por volta do ano 62 depois de Cristo, Tiago morreu em Jerusalém. O sétimo, que na igreja perseguida, é Filipe. Segundo a tradição, foi enforcado por volta do ano 80 depois de Cristo. Estava em Hierápolis, uma cidade na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Percebam que esses homens de Deus, eles haviam se espalhado por todas as regiões próximas a Jerusalém, as nações inclusive, porque essa era a vontade do Senhor, que eles fossem ao mundo e pregassem o evangelho. O próximo é Tomé, segundo a tradição, foi amarrado e morto em uma cruz. Ele morreu em Partia, hoje é uma região do Irã. Próximo, Bartolomeu, foi esfolado vivo e finalmente decapitado. E essa é uma versão que relata que ele sofreu um martírio brutal. Sim, ser esfolado vivo e depois decapitado é uma morte muito dolorosa. O décimo aqui da nossa lista foi André, segundo a tradição, morreu com uma lança atravessada em seu corpo por volta do ano 60 depois de Cristo. Esse estava em Patras, na Grécia, e morreu durante o reinado do imperador romano, o temido Nero. 11º, Simão foi crucificado na Pérsia, onde nós temos o Irã atualmente. É conhecido como Simão o Zelote. Os Zelotes eram um grupo revolucionário pró-judaísmo, mas Simão se converteu após conhecer Jesus e foi crucificado na Pérsia. 12º, Pedro foi crucificado em Roma durante o reinado do imperador Nero, lembra que a gente falou? Por volta do ano 64 depois de Cristo. E aqui tem uma tradição bem forte que diz que Pedro solicitou que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois, segundo ele, não era digno de morrer igual o seu Senhor. O 11º foi Matias. Matias foi quem substituiu Judas entre os 12 enviados, lembrando que Judas caiu. Segundo um texto apócrifo do século III, foi apedrejado e decapitado, como eu falei, né? Matias substituiu Judas, o suicida, entre os 12 apóstolos, ou seja, os 12 enviados. O 14º, Paulo, foi executado em Roma durante o reinado do imperador Nero também, por volta do ano de 67. E aqui tem uma informação bem importante, acredita-se que tenha sido decapitado, pois era cidadão romano e tinha direito a uma morte mais, entre aspas, honrosa do que a crucificação. Paulo foi um dos principais homens que levou
o evangelho, o principal evangelista da história, e foi morto, decapitado por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E o último, Tadeu, chamado de Judas Tadeu. Não há relatos bíblicos sobre sua morte. Aqui a gente não está falando do Judas Iscariotes, é do Judas Tadeu. Porém, de acordo com algumas tradições antigas, ele teria sido martirizado e morto por apedrejamento, ou até mesmo golpeado com um porrete. Ou seja, essa figura ela ilustra de uma maneira resumida a morte de cada um desses homens de Deus na igreja perseguida. E é importante mencionar que, como há muita tradição envolvida essas mortes, algumas delas podem parecer um pouco diferentes, mas o que deve ser destacado é que apenas João teve a sua morte natural. Os demais todos foram mártires, morreram pela causa de Jesus. Capítulo 6. A Igreja perseguida. Desde o Império Romano até o totalitarismo do século XX, que é os anos 2000, os cristãos sofrem por sua fé. Sofrem torturas, execuções e restrições impostas para extinguir a mensagem cristã. Bom, a primeira parte que a gente vai destacar aqui, entre essas pessoas, esses imperadores que se oporam de uma maneira muito forte ao evangelho, é o imperador Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Nesse período, os cristãos foram mortos por causa da acusação de terem incendiado Roma. E esses cristãos eles serviram como espetáculos públicos em tochas humanas para iluminar os jardins do imperador. Foi um período de extremas mortes de cristãos e eles eram colocados literalmente como tochas humanas para iluminar esses jardins. O segundo imperador é o Dominiciano, período de 96 depois de Cristo. Foi um período das maiores perseguições. Os cristãos eram mortos sob a acusação de serem ateus e não adorar o imperador nos cultos públicos, nas festividades que existiam no período romano. E foi nesse período que João foi enviado, foi exilado na ilha de Patmos. O próximo imperador, Marco Aurélio, ano 180 depois de Cristo, foi um dos mais cruéis perseguidores. Por quê? Além de decapitar os crentes, Marco Aurélio também lançava os crentes às feras. E o motivo das acusações era defender a religião do império, ou seja, a religião imperial. Nesse período, os crentes serviam como entretenimento para aqueles que iam às grandes arenas assistir a morte, o martírio daquelas pessoas que pregavam e seguiam o evangelho de Jesus. E o último aqui da lista foi o Diocleciano, 305 depois de Cristo, considerada a última perseguição, porém a mais severa. Foi um período de muitas mortes brutais, considerando 10 anos em que os cristãos foram caçados e queimados. Esse último período que a gente registra da igreja perseguida foi um período literalmente de caça aos cristãos. Eles, além de serem caçados, eles eram queimados vivos.
E essa imagem mostra o circo de Nero, ou também chamado circo de Calígula, que era, sim, um circo da Roma antiga, um local onde haviam exibições para o imperador, e nesse mesmo local os cristãos eram martirizados. E nesse mesmo local onde está hoje a cidade do Vaticano. Questões do capítulo 6, a igreja perseguida. Questão número 1. O apóstolo morreu de morte natural em Éfeso por volta de 100 depois de Cristo, após seu exílio em Patmos. Em que circunstância Tiago, irmão de João, foi morto? E a questão 3. Quais foram as principais acusações que levaram à perseguição dos cristãos durante o período do Império Romano? Feito, pessoal. Terminamos a aula de hoje e na próxima aula da série a gente vai falar sobre a Igreja Reformada. Valeu, tchau, tchau.